Boa noite, irmãos. Boa noite. Paz do Senhor. Amém. Amém? Uma alegria. Agradeço a oportunidade, a direção. Peço que você feche os seus olhos comigo nesse momento. Pai, Deus eterno, nada justo e bom. Deus maravilhoso, Senhor Deus. Senhor, eu só te peço coisa nesse lugar. Confirma a tua palavra. Confirma a tua palavra em nossos corações. Usa, meu Deus, como instrumento de Deus, Deus. Que teu nome seja glorificado e adorado por nós nesse momento. Amém, Jesus. Irmãos, abre a Bíblia comigo no livro de Josué. Josué, capítulo 7. Vamos ler alguns versículos aqui para a glória do Senhor. Josué 7 é o Antigo Testamento. Aqueles que ainda estão aprendendo a lidar com a Bíblia Sagrada. Josué 7. Vamos ler, irmãos, o versículo 10, o 12 e o 13. Bem? Quem encontrou diz amém. Diz assim então. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim em teu rosto. Versículo 12. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, senão desraigardes do anátema que há no meio de vós. Versículo 13. Levanta-te e santifica o povo, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: anátema há no meio de vós, Israel. Diante dos nossos inimigos não podereis suster-vos, até que tireis o anátema no meio de vós. Amém? Pode tomar o seu assento. Excelente. Amados, a mensagem de hoje você pode ficar sossegado que não é aquela espada, né? Longa, comprida e chata. A mensagem de hoje, para quem gosta das ilustrações, ela é mais ou menos a pedrinha que Davi jogou no Golias. Pequenininha, todavia perfeita para a ocasião. E não porque eu estou aqui, mas porque a palavra de Deus ela tem esse poder. Não é por muito falar, né? Mas eu creio que se você me der aqui no máximo 20 minutos, 5, explorando, você vai entender a palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Ajuda aí, irmãos. Estou cansado também. Irmãos, quero perguntar para a igreja, gostaria de pedir a participação de vocês. Se há alguma força na terra, ou fora dela, ou no céu, que pode impedir o agir de Deus na tua vida, você crê que existe alguma coisa que pode impedir? Quem não crê, levanta a mão. Vamos ver. Quem crê? Quem não crê e também não crê, está fazendo o quê aqui? Quem crê, irmãos, levanta a mão. Eu creio que alguma coisa pode impedir o agir de Deus na minha vida, sim. Agora, quem não crê, eu não vou nem mandar levantar a mão porque é vergonha. No versículo fala que aqui Deus amaldiçoou o povo. Irmãos, o que nós vamos falar é muito sério. Talvez é o porquê que a tua vida não está do jeito que você queria estar. Talvez, irmãos, o que Deus tem para a tua vida hoje é o que você precisa ouvir. Deus hoje não vai pôr a mão sobre a tua cabeça e falar: levanta agora que eu vou te fazer o super-homem ou super-mulher. Não. O que Deus pede para você, se eu fosse resumir essa mensagem, é bem simples. Arruma a tua casa, tira tudo aquilo que não presta. Santifique-se. Santidade, irmãos, é algo que realmente é muito pouco pregado, não é verdade? Mas vocês têm que concordar que não é uma coisa 100% aceitável, principalmente para quem está com dívida no cartório. É ou não é? Então, irmãos, hoje o que Deus vai tratar com nós, o básico é isso: é tempo de santidade. Amém? Josué, não tem como eu pregar para vocês sem não dar um resumo de quem foi Josué e o que ele estava fazendo. Josué era sucessor de Moisés, foi escolhido por Deus. Agora para e pensa comigo, para cuidar de Israel podia ser qualquer pessoa?
importante. Se vocês se lembrarem, se eu não me engano, das lições passadas, falava um pouco disso. Ou se eu não me engano, se não foi passada, foi retrasada. Que enquanto Moisés subia para falar com Deus, Josué estava junto. Eu vou refrescar a tua memória. É Moisés e Josué descendo do monte, e a Bíblia diz que eles encontram um certo tumulto lá embaixo, um certo barulho. As pessoas acham que é festa, mas não é festa. Aí eu não sei se é Josué ou se é Moisés, depois você acompanha na sua Bíblia, mas está assim: olha, parece que estão celebrando alguma coisa, ou estão guerreando contra nós. Aí Josué fala assim: não, Josué, ele diz assim, com experiência de guerra: não é barulho de festa, eu conheço isso daí. Ou melhor, não é barulho de guerra, é barulho de festa. O povo desce e a cena é essa: está todo mundo adorando um Deus. E se você ler a Bíblia Sagrada, quem construiu esse Deus, mediante a pressão do povo, foi Arão, irmão de Moisés. Agora daí dá para você ter uma noção do porquê que Deus não faz questão de parentes. Exemplo: hoje eu estou aqui, mas se amanhã o meu filho desviar o pé dele, Deus não é obrigado a pegar ele lá fora e trazer ele aqui para dentro. Se o meu filho decidir não estar aqui, irmãos, eu posso lamentar, eu posso pedir, mas a escolha é dele. É verdade, não é? Ou Deus, ele não, mas em consideração ao Lucas, eu tenho que pôr o Juninho aqui. Deus não é assim. Ele é justo. A partir do momento que as pessoas colocam no seu coração que não querem trocar Deus por um pedaço de madeira, ou por uma imagem, seja lá do que for, ele tira o time dele de campo. Estão entendendo? Então, irmãos, é por isso e por muitos outros fatos que você vai ver que Josué foi escolhido por Deus. Porque ele teve inúmeras oportunidades de pegar e falar assim: ó, Moisés, não é por nada não, mas não é nenhuma, nem duas, nem três vezes que o povo está reclamando de você. Eu concordo com eles. Não, em meio à trairagem das pessoas, Josué permanece firme diante de Deus, falando assim: ó, vocês podem até escolher o que vocês quiserem para adorar, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor, amém, irmãos? Então Josué era fiel a Deus, vocês concordam? Mas não basta ser fiel a Deus de certa forma, mediante certas circunstâncias. Você tem que ser íntegro. Abre lá em Josué capítulo 1 e você vai ver que mesmo em meio à fidelidade, Deus pede mais coisas para aqueles que são candidatos à sua obra, ao seu ministério. Josué capítulo 1, versículo 5. Ou melhor, vamos ler todos, né? O primeiro capítulo ele é um pouquinho pequeno. Diz assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa o Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar em que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto, desde o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol será vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Olha só o que Deus diz no versículo 6: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzirás por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca dessa lei, antes medita nela, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tenha bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andes. Irmãos, duas coisas básicas no chamado de Josué que eu amo de coração. Primeiro, não adianta você falar: Deus, eu quero, bate perna, chora, você vai fazer à toa. Se você for covarde, se você for medroso, não estiver tutando na tua fé para aguentar aquilo que vai vir contra você, eu te dou um conselho: não se candidate a ser servo do Senhor. Porque Deus disse assim para Josué, você leu, não foi nenhuma nem duas vezes. Deus disse assim: esforça-te, tenha bom ânimo. Dá uma olhadinha rapidinho do teu lado, vê se o irmão que está do teu lado está de bom ânimo. Olha para ele, rapidinho. Não adianta disfarçar não, mentira é coisa do diabo. Irmão, tem
cultos. Deus, eu estou na igreja, eu quero trabalhar, puxa, eu quero ser pastor, eu quero isso, eu quero aquilo. A gente tem essa mania, eu quero, mas a gente acha que trabalhar para Deus é moleza, só um água fresca. Não é. Não é, irmão. Deus levanta qualquer pessoa. Você pode estar muito bem vestidinho, você pode falar muito bem, você pode estar até preparado pelas grandes faculdades, mas para Deus tudo isso não importa, porque Deus olha aqui dentro. O teu caráter conta muito. Até quiseram um povo aí meio revoltado, quiseram se levantar contra Moisés. Se você leu a Bíblia, você vai acompanhar os livros atrás. Um deles, eu adorei o que Deus fez. Se tivesse poder, eu fazia isso também lá no meu serviço. O povo se levantou contra eles e falou assim: por que Deus só fala com vocês? Imagina a diaconisa: por que só a senhora, diaconisa? Eu também quero ser. Aí, foi feito todo o processo aí, entre aspas, seletivo. Após a separação do povo, Deus deu descarga na pessoa. Literalmente, ele puxou a descarga, o pessoal caiu e a terra fechou, acabou. Por quê? Trabalhar para Deus, você receber uma incumbência de ser servo do Senhor de dentro, não é a mesma coisa que em muitas religiões por aí. Sabe, aquelas que pegam um pedaço de madeira e fazem dela um santo. Trabalhar para Deus, né? Igual você trabalha para o seu patrão, que às vezes ele vai pegar, vai entender o seu atraso, às vezes vai entender o seu mau humor. Não, trabalhar para Deus nem sempre é flexível. Tem certas exigências que têm que ser cobradas. Então, meu amado, a primeira coisa, a pessoa tem que ser esforçado o máximo possível para estar pronto para fazer aquilo que Deus fez. Amém? Quem concorda diz amém? Amém. Outra coisa, tem de bom ânimo. Para muitos isso parece algo banal de se pedir de uma pessoa. Puxa vida, eu trabalho, eu tenho as contas e etc. Como que sempre vou estar bonzinho. Mas olha só, todos nós aqui temos pai, mãe, pessoas que admiramos de mais idades. Se o seu pai e sua mãe vir falar com você e você erguer a voz porque você está bravo, o que vai acontecer com você? Meu pai, que eu digo, me dá no meio da cara rapidinho. Eu sou seu pai, você tem que me respeitar. Não entendeu? Eu vou desenhar a ideia para você. Você está atribulado. Deus fala: filho, vamos orar? Não, Deus, não vou orar hoje não. Meu milagre veio, o culto não foi do jeito que eu queria. Cadê o teu bom ânimo para ouvir a voz do seu pai? Entender aquilo que ele está falando para você. Cadê a sensibilidade de entender aquilo que Deus pede de você? O bom ânimo não é você andar com aquele sorriso com gato 24 horas por dia. O bom ânimo, Deus pediu de Josué para ele. Você entendeu? Deus pede bom ânimo, não é para Josué estar sorrindo por aí. Senão as pessoas iriam falar assim: o que está acontecendo com o cara lá? Ele é feliz demais? Não, bom ânimo aqui, meu marido, é para você. Você que deseja trabalhar para o Senhor, assim como Josué trabalhou, é para você estar sempre pronto para ouvir a voz de Deus e atender aquilo que Ele pede. Então é um complemento que todos nós temos que ter. Isso para quem canta, para quem toca, para quem prega, para quem pensa em fazer o que for. Então, meu amado, servo de Deus que se preze tem que ser esforçado. Servo de Deus que se preze, principalmente para chegar no horário, tem que ser esforçado. Eu estou aprendendo, só Deus sabe a raiva que às vezes dá porque eu chego atrasado. Vem suado e não dá. Se atrasa, mas não tem que me esforçar. Porque afinal de contas eu não trabalho para patrãozinho meia boca, eu trabalho para aquele que é dono de tudo. Eu trabalho para aquele que é dono de tudo, aquele que tem poder nos céus e na terra. E o bom ânimo não pode faltar. Só que lá no capítulo 7, irmãos, o povo de Israel, ele estava com toda a moral. É como se fosse, como chama o time que ganhou do Santos essa semana? É como se fosse Barcelona. Por quê? Para eles, meu amado, só o marketing que eles ganharam de enfrentar esse time brasileiro e ganhar de um jogo que foi até Paribéns, era o time de Israel, o povo de Israel. Por quê? Podia se levantar a nação que fosse, quem piscou não viu, era derrotado. Podia ter o Deus que fosse, veja lá, Hebeu, Jebuseu, esses todos os Deus que tem no Antigo Testamento. Podia se levantar quem fosse, não parava diante do povo de Israel. Porque o povo de Israel, meu amado, era um povo que era escravo, mas mesmo sendo escravo, Deus estava fortalecendo. E Deus fortalecendo, a vitória era garantida. O interessante é que mesmo Deus dando a vitória, olha só, o povo desobedece a Deus por muitas vezes. Teve um profeta que morreu falando isso.
um povo de dura servidez, vocês são teimosos. Mas mesmo assim Deus deu a vitória. E o povo de Israel, irmãos, o povo de Israel, ele acabou no versículo 6, para entrar no versículo 7, de acabar com Jericó. Jericó era uma cidadezinha qualquer do interior. Jericó era forte, era muito bem protegida, muito bem armada, não era qualquer pessoa que entrava. E quando começaram a ter a notícia que o povo de Israel já estava acampando em volta, o povo tremeu. Era a guarda que não dormia dia e noite. O rei, ele passou a ser crente a orar pedindo misericórdia, mas não adiantava, porque a vitória era do povo de Deus. E a vitória é sua também nessa noite. Eu não sei o que você precisa, eu não sei a sua oração, eu não sei como vai ser o seu pedido, mas no final do culto, mas Deus já está te dizendo, a vitória é tua. O problema pode vir, pode falar que você não vai passar, mas Deus fala, eu estou mandando abrir a porta agora, porque eu sou Deus. Eu tenho a palavra de vitória, meu irmãos. E olha só, e o povo está lá, só que não adiantou eles se fecharem. O povo de Israel entra com a ajuda de Raabe. Aqueles que não conhecem a história, eu deixo para você uma tarefa de casa, leia a Bíblia, que é um livro interessante. Enfim, Jericó cai por terra. E a ordem de Deus foi o seguinte, presta atenção porque isso aqui complementa a mensagem. Deus disse assim, e corrija se eu estiver errado, Deus disse assim, ó, todos os ídolos e os moradores vão morrer, exceto Raabe. Mas o ouro e a prata servirão para a casa do Senhor. O resto morreu. Animais, velhinhos, mulheres grávidas. A ordem era para dizimar tudo. Você pode acompanhar isso na sua Bíblia. Mas os tesouros eram para a casa de Deus. Só que no capítulo 7, desses versículos que nós lemos, o livro de Josué traz para nós um fato que às vezes pode ser o meu e pode ser o teu. O livro de Josué, preste muita atenção, traz esse fato que pode ser a minha situação e pode ser a tua. O povo queria entrar numa cidade, não era lá muito grande, não era muito fortificada, chamada Ai. Não me perguntem o porquê desse nome, mas o nome da cidade era Ai. E fizeram lá, mandaram espias, como de costume, olharam a terra e falaram assim, ó, o povo lá é mamão a gente derrotar. Vamos abrir lá, abre sua Bíblia lá, para você não falar, nossa, o que o Lucas está falando? Vou orar pela vida dele nessa noite. Olha só, abre lá, Josué, capítulo 7, bem no comecinho. Interessante, ó. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, da banda do Oriente, a Betel, falou-lhes dizendo, subi e espiai. É o plano deles, eles mandavam, tinha essa tática, subir e olhar o inimigo, observar as táticas, quantos eram, e voltaram a Josué e disseram, não suba todo o povo, subam alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir Ai. Não fadigues ali todo o povo, porque poucos são os inimigos. Esse é o risco que a maioria dos crentes comete. É você talvez que um dia pediu um emprego, uma promoção no serviço, seja lá o que for, Deus te deu. Só que em vez do crente continuar orando, ele para. Ah, hoje eu não estou na igreja não. Está chovendo, está calor, estou com dor no pé, dor nas costas. Aí você vira a Maria das Dores, você dói tudo e não vai na igreja, você deixa de orar, você deixa de cantar, o culto não dá para você. O povo acabou de ganhar uma guerra. Qual que era o certo fazer? Não, vamos ficar esperto, porque vai que às vezes é uma armadilha, mas não, o povo dorme um pouco. Ah, vamos mandar uns 2-3 mil homens e vai dar conta. Meu amado, qual não foi a surpresa? Nós que eles entraram lá na cidade, eles foram humilhados, que eles saem que nem um cachorro vira-lata, saem correndo, desesperados, o povo correndo atrás deles, foram envergonhados. Aí chegaram para Josué com o olho desse tamanho e falaram assim, ó Josué, e aí? Feriram 36 homens nossos, é justo isso? Cadê o Deus de Israel? Antes fosse que nós tivéssemos nos contentado com Jericó. E olha só o homem de Deus, a atitude dele mediante um problema. A Bíblia diz que ele pega, começa a orar ao Senhor. Não é uma oração comum, ele pega e ora e começa a dizer, Senhor, e agora? O que os nossos inimigos vão dizer do Senhor e do teu povo? Aí a palavra de Deus foi a seguinte, Josué, levanta-te agora, porque Israel tomou do anátema, que eu não mandei pegar. Você
situação é bem clara: temos um pecado escondido. Você parou para pensar nisso? Se quem desobedece a Deus, comete o quê? Deus fala para não matar, Deus fala para não roubar, para não adulterar. Aquele que faz isso está fazendo o quê? E Deus mandou não pegar do anátema lá, do dinheiro, da prata, do ouro, seja lá do que fosse, porque era para ser usado para a construção dos utensílios da casa do Senhor. Só que o povo pega, e eles não estavam apenas desobedecendo, eles estavam roubando de Deus, porque Deus já falou: as crianças, os animais, os bois, enfim, tudo vocês vão matar, mas o ouro, o despojo que vier é meu, é para minha casa. E um espertinho chamado Acã pega. Aí está todo mundo lá orando, e Acã está lá também orando, achando que ninguém vai descobrir o seu pecado. Só que, meu amado, olha só o risco que nós corremos de fazer a obra do Senhor de qualquer maneira. Eu vou repetir: olha só o risco que nós corremos por fazer a obra do Senhor de qualquer maneira, brincando de ser crente, brincando de estar no meio do povo de Deus, brincando de levantar a mão e falar: Senhor, a quem tem eu nos céus além de Ti, eu estou disposto a morrer por Ti. Tem gente que canta a letra daquele "não abre mão" e não pensa no que está cantando. Não, servir a Deus não é brincadeira. Josué sabia disso, por isso que ele não se atrevia a usar uma moedinha que fosse. Só que Acã, ele achou que ninguém ia descobrir. Só que como esta obra é do Senhor e o homem não manda nela, eu vou dizer: essa obra é do Senhor. Deus vai lá no ouvido de Josué e fala assim: Josué, vou te dar um endereço, eu vou te dar o Facebook, o número do telefone do infeliz, você vai lá e traz ele para mim. Senhor, para quê? O que ele fez? Claro, por causa dele. Seu nome é Acã, que pegou o que não deveria pegar, fez o que eu não mandei fazer. O que eu vou fazer com o Senhor? Você vai acabar com a vida dele, no meio de todo mundo, para o pessoal entender que quando eu chamo, quando eu escolho, quando eu separo, quando eu estou trabalhando, o homem não tem que interferir. E se pecar e quiser achando que ninguém vai descobrir, se for o caso, eu, sendo Deus, eu intervenho e revelo aquilo que está escondido. Porque o meu povo é um povo que foi separado para ser santo, e pecado não tem que ficar no meio do meu povo, diz o Senhor. Deus deu a ordem: Josué, levanta, santifica o povo, santifica, e usa esse infeliz como exemplo. Foi, e chegou na Acã. E as palavras, de maneira resumida, foram exatamente essa: Acã, em nome de Deus, eu e você agora, de homem para homem, fala para mim, você fez isso. Se fosse você teria coragem de falar? Se fosse você, se Deus falasse assim: ó, se Deus dá seu irmão para o outro lado e falasse assim: ó, você está me falando que o que você está pensando em fazer amanhã é errado, não faz é o que ele não está propondo. Se Deus pegasse lá na tua casa, quando você achasse que você estava dormindo, fosse um profeta louco, batesse no teu portão e falasse assim: ó, irmão, Deus está falando que o que você vai fazer amanhã é pecado, Deus está falando que o que você está pensando agora para você parar, que ele não está se agradando. Você iria ter coragem de assumir o erro, a culpa? Cadê o homem nessas horas? A mulher de Deus. É sim ou não? Que passado disso eu comigo. E Acã, como não era bom, já sabia o perigo que estava correndo. Pois bem, eu pequei. Quem sabe se eu não revelar, Deus vai ter misericórdia. Mas Deus, Ele é tão justo, irmão, que eu parei e fiquei meditando ali. Eu senti. Porque às vezes, meu amado, por um erro meu, eu posso condenar minha família toda, sabia disso? Termina de ler o capítulo lá para você ver. Vai todo mundo, o cachorro, o gato, o papagaio, o peixe, a cã, a família, a sogra, o pai, a mãe, vai todo mundo lá. Aí o povo de Israel está tudo com pedra na mão. Fala assim: agora vocês vão aprender a ser gente, que são apedrejados. Todos, sem sobrar um, sem ter piedade de ninguém. Deus deu endereço, Deus falou até o lugar que estava escondido, o que não era para eles pegar. Foram lá e pegaram. Falou assim: ó, tá bom, infeliz, você pecou, você sabe que Deus não brinca em serviço, então você vai pagar com a sua vida. Aí talvez alguém deve ter pensado: puxa, mas Deus podia ter matado só a Acã. Mas não, quando o pecado entra, meu amado, por menor que seja a brecha, por mais às vezes inocente que a pessoa possa dizer que fez, lamento, você deu brecha, você que é pai de família, você que é de início no ar, você sabe do que eu estou falando. Se você não vigiar e o inimigo entrar, vai todo mundo pelo rabo. Não é à toa que Deus falou: levanta-te e santifica o povo. Porque chega uma hora, meu irmão, que você acha que você vai dormir em paz, mas Deus vai lá. E quando Ele for, você pode chorar, você pode jejuar, você pode clamar, não vai ter perdão.
Eu sou daqueles que a palavra, igual daquele versículo que fala que a palavra de Deus não volta vazia. Então eu creio que Deus está falando para alguém aqui. E eu vou chegar em casa também, eu vou dobrar meu joelho. Quando Deus me deu essa palavra, eu já comecei a pensar. Eu não vou esperar chegar no ponto de Deus cobrar de mim. Eu não sou louco, eu tenho amor à minha vida, eu quero ver meu filho crescer. Então, meu irmão, santifica-se. Santidade. Não brinca, não. Hoje, você não dá crédito. É o Lúcio que está falando por falar, ele não gostou. Quem sou eu? Se eu pudesse pregar um milagre de Jesus aqui, todo mundo sairia feliz da vida, mas não. Se a palavra de Deus vem com esse conteúdo hoje, porque santidade é algo que você não deve escolher ou optar. Ela deve ser a sua realidade dia após dia. Amém, irmãos? E o povo morreu. Acabou. Não sobrou ninguém para contar a história. E a reação do outro povo não foi gritar de alegria, não foi celebrar, fazer festa, fazer churrasco. Eu acredito que depois desse feito, o povo caiu na oração, no jejum, de medo. Por quê? Eles estavam debaixo da mão de um Deus que não é só amor, é justiça. Sendo justiça, meu amado, misericórdia para quando Deus pôr a mão em cima. Então, não brinca com Deus, é tempo de santidade. Se eu fosse você, sair daqui hoje um pouco mais espiritual, porque espiritualidade não mata ninguém. Senhor, essa noite eu vou orar contigo, eu quero consertar o meu altar diante de ti. Porque eu não quero correr o risco. Uma coisa, amado, é o homem chegar e falar para você. Outra coisa é Deus falar, levanta. Se o homem então te faz pegar, fala, não, agora eu estou te mandando levantar porque agora a sua hora chegou. Aguenta as consequências. Vai querer que escolhe o pecado. Porque tem um versículo da Bíblia que eu amo, eu procurei, que eu achei que diz assim, sem santidade. Aí eu te digo, meu irmão, se está faltando santidade em mim, vou eu ficar brincando de servir a Deus aqui? De jeito nenhum. Se coloca de pé nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Santidade não é uma opção, não é uma escolha, não é um prato de comida que você come hoje, enjoa e amanhã você deixa por lá. Santidade é algo sério, é algo que Deus pede para nós. Talvez tem gente que está pensando, se soubesse, não tinha vindo na igreja, não adianta. Se fosse necessário, Deus ia fazer a mensagem aparecer lá na televisão. Deus ele não brinca em serviço. Né? Está na hora de nós pararmos de olhar apenas para o lado amoroso de Deus e começarmos a olhar para a sua justiça, para o seu braço forte. Porque o mesmo braço que Deus usou para tirar os inimigos do caminho de Josué, ele usou nesse caso aqui e deu a ordem. Falou, para matar. Em muitos outros casos, ele mesmo mandou fogo para queimar os filhos de Arão, que foram querer brincar de servir a Deus também. Então a palavra é essa, santidade já. Santidade, santifique-se. Não assume compromisso comigo ou com ninguém aqui em cima, assume compromisso com Deus. Deus, eu sei que é o Senhor que está falando comigo, então eu quero santidade para mim. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar a sua vida. Porque eu quero ver sinceramente todos nós lá no céu. Principalmente a minha família. Por isso eu não vou dormir no ponto. Eu não vou dormir no ponto. Porque se Deus deu o trabalho de enviar Jesus Cristo para morrer por mim, por que é que eu vou preferir a morte? Lembre-se, a inclinação à carne produz pecado e morte, mas aquele que se inclina para o Espírito, esse encontra. Que Deus te abençoe nessa noite, em nome do Senhor Jesus.